bem, gente. Avançando aqui no nosso estudo sobre furto, queria conversar um pouco com vocês sobre a consumação do furto, né? Então, em que momento que o crime de furto se consuma? Que não é uma coisa tão óbvia e tão fácil quanto pode parecer. Porque, veja, originalmente, né? Então, assim, uma abordagem mais antiga, o que a gente dizia? Que para eu ter a consumação do crime de furto precisariam acontecer duas coisas. Primeiro, a retirada do bem da esfera de vigilância da vítima. Então eu vou retirar o bem da vítima, tirar a coisa da vítima. E além disso, o furtador, o ladrão, teria que ter a posse tranquila. Ou seja, ele teria que não estar correndo risco, né, iminente de ter essa posse perturbada. Então veja, né, o cara que furta o celular, né, por exemplo, e sai correndo e acaba sendo perseguido, ele não está com a posse tranquila, porque ele está com uma posse não nervosa, mas uma posse que pode ser turbada a qualquer momento. Então a posse tranquila acontece quando eu estou com o celular, olho para um lado, olho para o outro e falo, tudo bem. Então não é que o ladrão está tranquilo, tá? Mas é sim que a posse não está correndo o risco de ser turbada, né? Então sempre foi essa a ideia, né, que eu teria que ter a posse tranquila, ainda que transitória. Porque a gente sempre adotou a chamada teoria da Ilácio, né, ou da apprehensio rei, tá? Então que é o que vinha sendo usado. Porém, mais recentemente, o STF, o STJ, vem usando uma outra teoria, que é a teoria chamada de teoria da amócio, que é menos favorável ao réu. Que ela vai dizer simplesmente o seguinte, que o crime se consuma no momento em que a coisa subtraída passa para o poder do agente, tá? Saindo da esfera de disponibilidade da vítima. Ou seja, eu não preciso da tal da posse tranquila, né? Basta eu retirar a coisa da vítima, basta que eu tenha a inversão da posse, eu tenho aqui a consumação do crime de furto. Ou seja, com isso, né, ficou mais fácil consumar, né? Mais difícil acontecer a tentativa. Porque veja, eu me lembro uma vez de uma audiência que eu estava fazendo, que era um caso de furto em supermercado. E o vigia do supermercado, que foi quem prendeu o cara que tinha furtado, foi chamado lá para dar o seu depoimento, né? E aí o juiz perguntou para ele o que aconteceu. E ele falou, olha, o sujeito foi lá, pegou a mercadoria, né, saiu sem pagar, eu saí correndo atrás dele, consegui alcançá-lo e o prendi na rua. Aí o juiz perguntou, mas durante essa perseguição, né, ele ficou o tempo todo sob a sua vista? E ele respondeu, positivo operante, o tempo todo o meliante estava lá, né, no meu alcance, né? Então, pelo amor de Deus, gente, não vamos usar a palavra meliante, tá? Eu falei brincando, é uma palavra horrível, né? Aí o promotor já fez aquela cara e falou, pronto, deu tentativa, né? Porque o que acontece? Se o tempo todo o vigia ficou no encalço do meliante, então isso significa que ele não teve a posse tranquila. Então, por essa primeira teoria, né, teoria da Ilácio, a gente teria aqui uma tentativa de furto. Por outro lado, né, se for pela teoria da amócio, a gente já tem a retirada da coisa, da esfera da disponibilidade da vítima, né? O cara já tirou o negócio do mercado, já foi embora. Então aí você já tem um crime de furto consumado. Não se fala mais aqui em tentativa, aqui nesse caso, tá? Por isso que ficou mais rigoroso o tratamento, né? A gente vem seguindo essa linha, né? Deixar o direito penal mais rigoroso. Essa é a tendência, pelo menos aqui no Brasil. Bom, outra coisa. Furto noturno, que na realidade vai ser uma causa de aumento de pena que é prevista aqui pelo parágrafo 1º. Então o que diz o parágrafo 1º? Que a pena aumenta 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Então até aí parece muito simples, né? Então a pena aumenta 1/3 se for durante o repouso noturno, tá? Ok, maravilha, muito bom, ótimo. Mas aí, gente, começam os problemas, né? Então assim, o que é repouso noturno? Porque aí nós vamos ter que fazer uma interpretação tentando entender o que é que o legislador estava pensando quando criou aqui esse furto noturno, né? Porque vejam vocês, a gente poderia pensar o seguinte, que a pena é maior se tiver um furto noturno, porque está escuro à noite e aí é mais fácil furtar quando está escuro. É uma possibilidade. A segunda possibilidade, a gente vai dizer que a pena é maior durante o repouso noturno, porque durante o repouso noturno a pessoa está dormindo, então é mais fácil furtar porque ela está distraída dormindo, não está prestando atenção, né, se está havendo alguma subtração ou não. Essa será uma outra possibilidade, né, uma outra interpretação.
Faz diferença? Faz. Porque se eu pensar que a nossa preocupação aqui se dá por conta da escuridão, então, o que a gente vai entender, né? Que o que é furto noturno depende do lugar do país onde nós estamos, depende da época do ano. Vocês sabem disso, né? O único lugar no mundo em que amanhece todos os dias às 6 da manhã e escurece todos os dias às 6 da tarde é na linha do Equador. No resto, né, quanto mais você vai chegando nas extremidades, mais perto dos polos, maior a diferença que tem ao longo do ano. Então, vejam, né, o que seria um furto noturno em Porto Alegre não seria a mesma coisa que um furto noturno em Manaus, dependendo da época do ano. Tá? Então, essa é uma preocupação. Por outro lado, se eu estou preocupado com a questão do repouso mesmo, com o fato de ter alguém dormindo naquele horário, aí já muda totalmente. Porque a pessoa não vai dormir às 6 da tarde, não vai dormir quando escurece, né? Tem cidade que a pessoa dorme mais cedo, tem cidade que ela dorme mais tarde. Então, gente, como que nós vamos resolver? Né? Primeira coisa, prevalece que o mais importante é o repouso, o fato da pessoa estar repousando. Tá? Precisa estar escuro, obviamente, porque eu não posso fazer analogia em Malam Party, né? Então, eu não posso chegar e falar, olha, o cara é vigia noturno, né? Ele estava dormindo ao meio-dia, então por isso foi furto noturno. Não, não foi furto noturno porque estava de dia, não era noturno. Então tem que estar de noite, essa é a primeira coisa. Se não estiver escuro, não for de noite, não há que se falar aqui em furto noturno. Mas além disso, né, preciso falar do repouso noturno. Então assim, qual que é a regra geral? Fazemos uma analogia aqui com o direito do trabalho. Então no mesmo horário que se paga, né, adicional noturno, que é depois das 22 horas, né, depois das 10 da noite, também você vai ter adicional de pena. Vai aumentar a pena 1/3 porque o furto é noturno. Tá? E se a pessoa tiver um hábito diferente, e isso for do conhecimento do ladrão, então aí você pode aplicar o caso concreto. Mas se a pessoa não sabe, o ladrão não sabe, está furtando um desconhecido, a regra é essa. Você vai ter aqui o aumento de pena se for no mesmo horário que daria o adicional noturno, tá bom? Bom, importante, você tem um furto noturno, mesmo que seja uma casa onde não tem moradores naquele momento. Tá? Então pode ser que você foi viajar, entrou um ladrão à noite na sua casa, é furto noturno. Ou seu apartamento na praia, mesma coisa, também é furto noturno, tá? Porque sempre é mais fácil furtar durante esse período do repouso noturno, né? Não se aplica isso se for um estabelecimento comercial que está aberto, está funcionando. Então imagina vocês aquele posto de gasolina 24 horas, né? Aquela loja de conveniência 24 horas. Então mesmo que você vá lá e furte alguma coisa às 3 da manhã, não é furto noturno, porque está aberto. E também não se aplica, né, se for uma casa em que está tendo uma festa. Então 4 da manhã está lá bombando, a maior festa lá. É claro que não vai se aplicar aqui também esse aumento de pena, porque não tem repouso noturno. Tá? Então é importante que a gente note isso. E por fim, para terminar essa primeira parte, né, depois continuamos na semana que vem, queria falar com vocês aqui 2 palavrinhas sobre o furto privilegiado. Que aqui no caso, né, vão ser alguns benefícios que vão ser dados em algumas circunstâncias, né? Por isso privilegiado, né? Então vai ser uma situação mais favorável. Então o que vai dizer aqui o parágrafo 2º? Que se o criminoso for primário e for de pequeno valor a coisa, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção. Estudamos já no semestre passado, né? A pena de reclusão é mais gravosa que a pena de detenção. E a diferença que faz isso é no regime, né? O regime fechado, semiaberto. Vimos isso no semestre passado. Pode ter aqui uma causa de diminuição de pena, né? Diminuir a pena de 1 a 2/3. E também pode aplicar aqui simplesmente pena de multa, não aplicar pena privativa de liberdade, quando eu tenho esse furto privilegiado, que vai dizer aqui criminoso primário e coisa furtada de pequeno valor. Tá? Aí resta saber, né? O que é primário? Então quem que é primário tecnicamente? É fácil. Primário é quem não tem nenhuma condenação anterior. Tá? Então quem nunca sofreu nenhuma condenação penal anteriormente. Esse é primário. Note que não está escrito aqui, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque muitas vezes o uso do cachimbo entorta a boca. Então a gente lê muitas vezes aí na lei, né? O sujeito primário de bons antecedentes. Parece que as duas coisas andam juntas. Notem que não, né? Está escrito aqui primário apenas. Então é só primário. Então pode ser que a pessoa tenha maus antecedentes, né? E isso não quer dizer que ela será, né, prejudicada aqui. Ela vai ter direito a esse benefício, tá? Até mesmo porque o conceito de maus antecedentes é um conceito meio amplo, né? Então assim,
Tem gente que acha que até inquérito policial arquivado por falta de provas é um mau antecedente. Tá? Então, depende aí, né, da linha que você for seguir. Então, primário é uma coisa muito mais objetiva. Primário é quem não tem condenação anterior. Aí vai ter direito a esse benefício. E a parte, gente, que seria engraçada se não fosse triste, é o pequeno valor. Porque essa é uma pergunta muito interessante, né? Afinal, o que é um pequeno valor? O que é uma coisa de pequeno valor? Percebe? Depende muito de quem está pagando, né? Porque uma pessoa muito rica, ela pode achar, por exemplo, que R$1.000, R$10.000 é um pequeno valor, né? Para a pessoa que é muito pobre, R$100 é um dinheirão. Então o que é um pequeno valor? Aí o entendimento aqui, é o que eu falei, é de chorar, né? Se não fosse de chorar seria engraçado. É objetivo. O que é pequeno valor? É qualquer coisa de até um salário mínimo na data do crime. Então, salário mínimo hoje em dia está mais ou menos R$1.000, né? Então, até R$1.000 seria um pequeno valor, tá? Mais ou menos. O que é triste, né? Porque a jurisprudência está admitindo que o salário mínimo é um valor pequeno. Expressamente está assumindo isso, quando o salário mínimo deveria ser o mínimo para sustentar uma família durante um mês, conforme vocês já estudaram em Direito do Trabalho. E notem, né? Uma última observação, não confundam essa questão aqui do pequeno valor com bagatela. Porque vocês vão lembrar que nós estudamos, naqueles bons tempos em que a gente se encontrava pessoalmente lá na nossa querida FDRP, nós estudamos lá o princípio da insignificância da bagatela. E eu falei para vocês, né, que alguma coisa que é insignificante, um valor muito baixo, é fato atípico, né, por esse princípio tão importante que foi inventado pelo Klaus Roxin, que é o meu autor favorito. Porém, né, notem, R$1.000, gente, certamente não é um pequeno valor. Tem crime aqui. Tá? Então aqui não é bagatela. Bagatela é menos que isso. Quando ele fala aqui pequeno valor, é crime também, mas é um crime privilegiado. Então você tem, na realidade, no que diz respeito ao valor da coisa furtada, 3 situações diferentes, né? Ou você tem acima de R$1.000, que é um furto normal, digamos assim. Tem essa intermediária, que é o furto de pequeno valor, que é o valor até R$1.000. E tem o que é atípico, né? Que é a bagatela, insignificância. Tem o furto lá de R$1, de R$2, que aí vai acabar sendo fato atípico. Tá bom? É isso, gente. Ainda não acabou, furto tem muita coisa, então na semana que vem a gente conversa sobre o furto qualificado, que vai ser o próximo assunto. Muito obrigado pela atenção e até lá!